pacientes pós-tratamento de quimioterapia, né, fizeram a sua cirurgia e daí algumas usam por mais 5 ou 10 anos o tamoxifeno para o bloqueio do receptor de estrogênio. Então, para a gente contextualizar essa pergunta. Porque nessa fase, apesar de ainda ser tratamento, os pacientes já se consideram, né, quase curados, digamos assim, já estão numa fase mais tranquila em relação ao tratamento, estão tomando só um remédio, voltam à sua vida normal, à sua rotina. E como é que essa fase de pós-tratamento mais agudo, assim, de cirurgia e quimioterapia, o que as pacientes têm que cuidar nessa fase para não, muitas vezes, ter uma recorrência do câncer de mama e também para auxiliar aí no tratamento complementar com hormonioterapia? Vamos lá, o pós-tratamento eu considero um momento crítico, no sentido de que o paciente, às vezes, ela acredita que o tratamento terminou e que a vida é 100% como era antes do tratamento. Então, uma coisa que eu reforço muito para as pacientes durante o tratamento, nas consultas, é que a reeducação e a alteração de hábitos alimentares, elas devem prosseguir no pós-tratamento. É muito importante manter o peso corporal saudável no pós-tratamento. Só para ter uma ideia, a cada 11 centímetros que nós aumentamos de circunferência da cintura, aumenta em 13% o risco de câncer de mama. Então, o ganhar peso pós-tratamento é muito prejudicial. Obviamente que a utilização dos bloqueadores hormonais, eles causam algumas alterações no corpo da mulher, semelhante aí à ideia de uma mulher já de um pouco mais de idade, que a gente já fala que tem dificuldade de perder peso, enfim, e requer alguns cuidados alimentares um pouco mais interessantes e um pouco mais cautelosos, vamos dizer assim. Por exemplo, além de pensar na questão da parte óssea dessas pacientes, então é muito importante acompanhar cálcio, vitamina D, nós mantemos a alimentação saudável, nós orientamos a atividade física e alguns cuidados com relação ao tamoxifeno. Por exemplo, tem muitas pacientes que se queixam da questão geniturinária, de secura. Tenho pacientes que se queixam de dores articulares. Então, para essas pacientes, alguns alimentos auxiliam. Por exemplo, formação de muco, cranberry é muito interessante. Quando eu pego ali uma paciente com utilização de terapia hormonal e tem aí talvez um inchacinho, né, algum tipo de retenção, nós acabamos utilizando os alimentos diuréticos. Quando tem a queixa das dores, nós utilizamos alimentos que auxiliam com a relação de serem anti-inflamatórios, terem nutrientes que auxiliam no controle dessas dores. Então também é uma questão individualizada, mas eu gosto muito de deixar claro para o paciente do pós-tratamento é que mantenha uma alimentação saudável, mantenha a utilização de frutas, verduras, cereais integrais, permaneça diminuindo os alimentos inflamatórios como o açúcar, a farinha branca refinada, os embutidos, os industrializados, a bebida alcoólica e mantenha uma atividade física. Isso aí seria o mínimo. Aí para cada queixa do paciente a gente consegue individualizar um pouquinho mais. Vale a pena ressaltar para essas pacientes que acontece com muita frequência, elas chegarem no consultório, falarem que foram lá num local de coisas naturais, reclamando dos fogachos, dos desconfortos e começaram a tomar aí alguns tipos de cápsulas que têm relações hormonais. Tem que ter muito cuidado, gente. Coisa natural também pode ser precursor de hormônio, então não é indicado, não é o que vai resolver o seu problema agora. Então tem algumas situações como o fogacho que elas vão diminuir. Vamos se tratar bem, vamos cuidar da alimentação no geral, não utilizar esses tipos de recursos aí para estar minimizando esses efeitos porque podem ser prejudiciais. Dr. Douglas pode até dar uma pincelada nisso aí, que deve aparecer bastante também, né? Querendo tomar alguma coisa para diminuir fogacho, por exemplo. E é bem isso, assim, como eu comentei antes, né? A gente não sabe o potencial estrogênico de alguns fitoterápicos, digamos assim. Isso. Por exemplo, um deles é a soja, né? Eu não sei se você orienta, por exemplo, assim, a gente sabe que a soja, antes do diagnóstico, ela tem um fator protetor, por ela se ligar no mesmo receptor de estrogênio, mas de uma maneira mais fraca, então impede com que o estrogênio mesmo acabe se ligando. Mas num pós-tratamento onde, por exemplo, uma paciente que tem receptores hormonais, onde a gente não quer, por exemplo, que esses receptores sejam ativados, porque o tamoxifeno é que tem que estar lá bloqueando, ou a gente está tomando, por exemplo, inibidor da aromatase, que inibe a formação do estrogênio, então você começa a tomar um fitoterápico que vai lá então e acende essa chavezinha do receptor. Então tem que ter muito cuidado e sempre por orientação ou perguntar para o mastologista ou para o oncologista ou para a nutri oncológica, né? Que a gente vai poder tirar essa dúvida antes de começar a tomar alguma coisa
mesmo que por orientação de uma amiga que já tomou, mesmo que porque alguém colocou na internet que sim, mas tem que ver as fontes confiáveis. E também o objetivo desse canal aqui é essa conversa que a gente está tendo, é justamente para trazer luz, né, trazer clareza e informações científicas e que fazem a diferença no tratamento do câncer de mama.